A carta de Paulo aos Gálatas, que nós encontramos na Bíblia, é uma das minhas cartas de Paulo favoritas, depois de Efésios e Filipenses. Claro que temos Romanos, Coríntios, que são muito interessantes, mas essas cartas, assim, por serem mais curtas, elas trazem sintetizado a essência do cristianismo. Ela nos ajuda a separarmos a verdade do engano. E essa carta aqui de Gálatas, ela responde uma das principais questões do cristianismo. Olha só, é a relação entre a lei e o evangelho. Tudo isso se resume para o que é essencial para a fé cristã. Vamos responder essa pergunta. Paulo, ele começa escrevendo a carta falando que ele, mostrando suas credenciais, um judeu que foi sempre zeloso com a lei, com a tradição, sempre fez tudo certinho, né? Ele era um legalista. E a quem Deus chamou para que ele pregasse o cristianismo aos gentios. Gentios eram pessoas que não eram de Jerusalém, pessoas fora do contexto judaico, pessoas que não conheciam o evangelho. Os judeus naquela época achavam que só eles iam receber a salvação, mas na verdade não, eles haviam sido escolhidos para levar a mensagem ao mundo, só que eles estavam negligenciando isso, eles estavam fechando a panelinha ali, achando que só eles iriam para o céu, sendo que na verdade eles estavam negligenciando a missão deles, e eles deveriam estar pregando para as outras pessoas, não achando que iam ser salvos apenas por guardar a lei. Vamos ver, de acordo com a carta aqui de Gálatas, que a lei, ela não salva. E os judeus estavam redondamente enganados nisso. E isso era o que? Uma estratégia de Satanás. E é algo que ele faz nos dias de hoje. Ele mistura a verdade com o engano para tentar fazer um rolo na nossa cabeça e nos distanciar do real propósito que Deus tem pra gente. Tinha certos judeus que tentavam forçar os gentios, recém-convertidos, a adotarem práticas judaicas. Não eram práticas bíblicas, mas sim práticas vindas da tradição. Acontece isso nos dias de hoje. Às vezes nós tentamos forçar novos convertidos a fazer coisas que são uma tradição da nossa igreja, independente de qual igreja que nós somos, que você é. Cada igreja tem as suas tradições, e certas tradições não são bíblicas, então não é necessário que as pessoas façam isso. Na época, eles estavam tentando impor a circuncisão. Mas olha só o que Paulo ele traz aqui aos Gálatas. Ele afirma que a justificação, a remoção da culpa dos nossos pecados, ela vem por Deus e é somente mediante a fé. Olha só, a justiça, ela veio pela lei. Claro que não, a justiça não veio pela lei. Senão Cristo teria morrido inutilmente, A justiça, ela veio pela morte de Cristo. Ou seja, a lei vem depois que nós entendemos o sacrifício que Deus fez por nós. Não adianta nós ficarmos barando as pessoas, proibindo elas de fazerem certas coisas. A nossa obrigação como cristãos é mostrar o amor de Deus e mostrar que a justiça vem apenas por Ele. E o sacrifício dele que nos trouxe a salvação. A lei é apenas para que a gente tenha uma vida melhor. E é isso que vamos falar mais para frente. Mas não adianta tentarmos impor tradições às novos conversos, porque isso não é o que Deus está nos pedindo. Por quê?
Por que a gente não pode tentar impor tradições, como por exemplo os Gálatas tentaram impor a circuncisão? Porque a circuncisão ou qualquer outra tradição, ela não resulta nenhum benefício espiritual para os cristãos. Então não faz sentido. O que Deus nos pede e o que Paulo traz aos Gálatas aqui é para que a gente faça aquilo que vai nos trazer benefício espiritual. Não adianta fazermos coisas que não nos trarão benefício espiritual, apenas uma marca que nos mostre como, para que a gente seja visto como diferentes. Isso não vai estar nos melhorando, nos deixando mais perto de Deus. Então não faz sentido a gente fazer uma coisa dessas. Um exemplo disso é as tatuagens hoje em dia. A pessoa chega na igreja com a tatuagem. Vamos pegar a não ser que a pessoa tenha uma tatuagem nazista. Se ela tiver uma tatuagem normal, ela ficar com a tatuagem ou não vai aproximar ou distanciar ela de Deus. Então não tem por que cristãos imporem para novos conversos removerem a tatuagem. Deus, ele quer que nos aproximemos dele do jeito que estamos. Por quê? Porque é ele o único que tem o poder de operar a transformação na nossa vida. Nós não temos a capacidade de transformar o nosso coração. Nós somos falhos e enganosos. Cada um com o seu defeito. Um com libertinagem, outro tem egoísmo, outro tem orgulho. Mas enfim, cada um de nós tem o pecado dentro do nosso coração. E nós temos que ir a Deus do jeito que estamos, reconhecendo qual que é o nosso pecado, qual que é o meu pecado, qual que é o seu. Eu tenho alguns comportamentos narcisistas. E se eu não for a Deus dessa maneira, me expondo totalmente a Ele, Deus não vai ter como operar essa transformação em mim, se eu não reconhecer isso. E isso nos ajuda a confiar inteiramente em Jesus Cristo e nas obras que Ele fez, nas obras de salvação que Ele fez e também no Espírito Santo. Isso vai nos ajudar a crescer em Cristo. E aqui nesta epístola, Paulo também diferencia as obras da carne e as obras do Espírito, ressaltando que devemos andar pelo Espírito. Ou seja, tudo que vem do Espírito é bondade, mansidão, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o que é da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, por aí vai. Paulo traz para os Gálatas que eles devem focar em alimentar o Espírito. Isso significa que eles vão ser perfeitos? Não vão mais alimentar as obras da carne? É claro que não. Mas conforme eles começarem a andar pelo Espírito, automaticamente eles vão começar a sentir repulsa pelo pecado. Quanto mais nós andarmos no Espírito, em companhia de Deus, é automático que a gente vai sendo transformado de dentro para fora. E nossos pensamentos vão sendo renovados. Porque a gente não faz uma maldade ou alguma coisa errada por conta que viu alguma coisa lá fora. Não, tudo se origina aqui dentro. Deus fala que quem olhar para uma mulher com pensamentos impuros já adulterou com ela. Ou seja, o pecado começa aqui dentro, através do pensamento. É por isso que Cristo tem que operar essa mudança. Só Ele pode renovar a nossa mente e o nosso coração. E para isso Ele pede que a gente comece a fazer isso, andar com Ele, orar, ler a Bíblia, estar em comunhão, saber aquilo que Ele faz. E depois disso Ele que vai nos transformando. Paulo também traz aqui uma mensagem, ele tem implicações na verdade para as relações sociais.
Por quê? Porque em Cristo nós somos todos unidos e iguais. E a gente, até hoje, desde o início do mundo até hoje, a gente é racista, é preconceituoso, xenofóbico. Não adianta dizer que não. Cada um de nós tem uma parcelinha de preconceitos dentro de nós. Preconceitos estabelecidos pela maneira que a gente foi criado, pelo que cresceu ouvindo, ou pelo próprio pecado mesmo, pela genética. Sempre foi assim. E isso, quem estudar um pouquinho de neurociência, já estudou um pouquinho de neurociência, sabe que o que aconteceu umas 5 gerações atrás ainda nos afeta, ainda está enraizado no nosso DNA. E isso não é algo que nós conseguimos mudar de uma hora para outra. É realmente Deus que consegue fazer isso, só Ele. Quanto mais a gente estuda, mais percebemos o quanto somos miseráveis e não conseguimos mudar por conta própria, e que precisamos de Deus para nos transformar. Paulo diz que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você não acha interessante, você que já foi à igreja, quando chega lá, tipo, tá todo mundo com o mesmo propósito? Às vezes você vai conversar com uma pessoa e tipo, a conversa se alinha. Isso... um minutinho, caiu o carregador aqui. Isso é Deus. Quando duas pessoas estão unidas em Deus, tipo, elas se alinham. É Deus que está atuando, e é isso que Ele quer. Ele queria na época que Paulo estava escrevendo essas cartas, quando fundou a igreja. É o que quer de nós hoje, que nós sejamos uma igreja unida em Cristo. No capítulo 13, versos 26 e 28 de Gálatas, aqui Paulo diz que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos nós somos um em Cristo Jesus. Nos dias de hoje, daria para dizer, não tem preto nem branco, não tem alemão nem brasileiro, não tem homem nem mulher, não tem LGBTQIAP+, não tem bi, não tem nenhum estereótipo. Todos nós somos iguais, porque nós podemos ser um em Cristo Jesus. E o livro de Gálatas, isso que eu falei até agora é apenas a introdução sobre o contexto, o porquê de Paulo escrever isso, qual que era a mensagem que Deus queria trazer aos Gálatas e a aplicação que podemos ter na nossa vida hoje. E é interessante o contexto que Paulo escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta para a igreja na Galácia, ou seja, os Gálatas são da Galácia. Hoje em dia é a atual Turquia. E a evidência é insuficiente para estabelecer uma data. Os historiadores não conseguiram descobrir a data exata que Paulo escreveu, mas provavelmente foi escrita aí mais ou menos 2 décadas depois que Cristo ressuscitou. Então eu tenho uma estimativa aí pelos historiadores que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, né? Na época a igreja da Galácia, por volta ali de 50 depois de Cristo. O capítulo 1, Paulo aqui conta que não há outro evangelho. É a introdução, ele está falando do único evangelho verdadeiro. Depois ele fala do chamado dele por Deus. Depois ele conta que foi aceito pelos apóstolos, os apóstolos que conviveram com Cristo Jesus. Aqui no capítulo 2 também ele repreende a Pedro. O que nós podemos aprender sobre isso? Que dentro da igreja a gente vai estar um ajudando o outro. Quando eu estiver errado e alguém me repreender, eu tenho que entender que Deus está usando aquela pessoa para vir me repreender. E provavelmente, com certeza, eu também vou ser utilizado para repreender outra pessoa. E a igreja é isso, cheia de pessoas falhas,
Tem muitas pessoas que dizem, eu não vou na igreja só porque lá tem só muito hipócrita. O que eu mais escuto é isso. Dentro da igreja é hipócrita. Mas não se preocupe não. Tem espaço para mais um. Pode vir para a igreja. Ali no mundo nós temos o quê? Pessoas em imoralidade, pessoas na libertinagem, pessoas cometendo maldade e muitos hipócritas também, com toda certeza. E dentro da igreja temos pecadores. No mundo temos pecadores. A diferença é que na igreja a gente vai para encontrar o Deus que pode nos transformar, enquanto no mundo não. Se a gente ficar vivendo no mundo, a gente não vai ter algo depois que a nossa vida acabar. A gente sabe que, de acordo com a Bíblia, o nosso manual de vida, que se estivermos com Deus, nós temos a esperança. Ou seja, a esperança é aguardarmos enquanto compartilhamos as boas novas. Esperança não é, eu creio que vai acontecer. A esperança não é uma possibilidade. A esperança é uma certeza. A esperança da volta de Jesus é a certeza que ele vai voltar para nos buscar. Mas enquanto isso, nós temos que congregar na igreja juntos, aprendendo uns com os outros e espalhando essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis, para o dia que Cristo voltar, possamos estar todos unidos em Cristo e irmos morar com Ele. É isso que Paulo ressalta também aqui na carta aos Gálatas. Essa união em Cristo, porque não adianta de nada conhecermos a lei e o Evangelho se não conhecermos o Deus da lei e do Evangelho. No capítulo 3, Paulo aqui fala um pouquinho sobre a fé e a obediência à lei, fala sobre a lei, sobre a promessa, fala sobre os filhos de Deus. No capítulo 4 aqui, Paulo expressa a preocupação dele com os Gálatas, fala sobre Sara e Agar, da história lá de Abraão. No capítulo 5 ele fala sobre a liberdade em Cristo, e eu vou começar a comentar a partir de agora. Os capítulos que mais me chamam a atenção são os 5 e os 6, os dois últimos capítulos que Paulo fecha aqui com chave de ouro. Claro que os outros 4 capítulos são interessantíssimos, essenciais. É muito interessante a gente ler todos eles para depois chegar no final, mas até pelo tempo do vídeo e para deixar você com a pulga atrás da orelha para você ir ler também, não ficar sendo piolho pensando apenas na cabeça dos outros, eu vou ler só os 5 e os 6 e vou deixar os outros para você estudar com mais calma, beleza? O capítulo 5 e no verso 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Contexto da época, seria interessante comentarmos um pouco sobre, mas vamos pegar o contexto agora do século 21. Cristo ele nos liberta para quê? E do que? Vamos lá. Hoje em dia nós temos muitas mídias sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, WhatsApp. Temos sites de pornografia à vontade na internet, totalmente gratuito, liberado. A maconha não é legalizada, mas dá para comprar em qualquer beco. Qualquer droga também é de fácil acesso. A gente tem prazeres momentâneos e imediatos na esquina que a gente quiser. Toda esquina tem, é só a gente ir ali e satisfazer a nossa carne. Mas isso é uma prisão. E a maioria das pessoas diz que não. Diz que a igreja é uma prisão, que lá não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu que estou na igreja, se eu quiser eu posso pegar um cigarro, posso fumar, posso tomar uma cachaça, posso fazer a coisa que eu quiser. Só que teve uma época que eu tinha saído da igreja e eu não conseguia ir para a igreja. Eu conseguia apenas satisfazer os meus desejos. Se eu queria jogar jogos, eu jogava. Se eu queria tomar uma cachaça, eu tomava. Mas se eu queria parar de fazer isso, eu não conseguia.
Porque a neurociência explica, mas nem precisamos ir na neurociência. A própria Bíblia já está dizendo para nós, e nós às vezes queremos fazer do nosso jeito, né? Mas nós temos que ver como que a vida funciona. Não é de acordo com como a nossa cabeça pensa. Quando a gente quando a gente vai atrás de muitos prazeres, as nossas células receptoras de dopamina, elas vão sendo drenadas, a energia delas vai acabando. Isso significa o quê? Quando a gente vive muito através dos prazeres, uma vida de hedonismo, de libertinagem, quando a gente tem que fazer alguma coisa benéfica, construtiva, por exemplo, trabalhar, fazer algo que vai ser edificante para nós, já não há energia para isso, porque as nossas células já estão esgotadas. E é para isso que Cristo ele nos libertou, para que a gente não seja refém dos prazeres, para que a gente possa ter uma vida feliz e plena, sem esse tanto de dependência. Cristo nos libertou para que a gente possa ir para a igreja, ter uma família, ter um trabalho e conseguir se satisfazer, ter uma satisfação fazendo as coisas normais da vida. Você pode prestar atenção, pode fazer um teste aí na sua vida, que se tu ficar muito tempo apenas nos prazeres, a vida perde o sentido, você perde a vontade de viver. Mas quando você dá uma maneirada nos prazeres, não abusa tanto de substâncias para se sentir bem, começa a cuidar de si, das suas emoções, dos seus pensamentos, a vida vai voltando a ter um propósito, você volta a se sentir bem em viver. E é isso que Cristo quer para nós. Ele não quer nos proibir de fazer diversas coisas através da lei. Claro que não. Ele nos deu a lei para que a gente possa ter uma vida boa. Só que a gente às vezes não entende, né? E Paulo diz uma coisa muito interessante: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então, se eu fico me gabando que eu não transo com ninguém, eu não mato, eu não faço nada de errado, e acabo esquecendo que eu só sou salvo por causa de Cristo, já estou perdido. Olha só, Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, mas ele era um adúltero, ele teve diversas mulheres. Só que cada vez que Davi errava, ele se voltava para Deus, ele reconhecia que não conseguia por conta própria guardar a lei. E então aí Deus o ajudava. Nós também não conseguimos de jeito nenhum. É por isso que toda vez que nós pecarmos, temos que voltar a Deus. E acho que a parte mais interessante, quem sabe, da Bíblia, não, tem partes mais interessantes, né? O sacrifício de Cristo e tudo mais, mas do que nós podemos aplicar na nossa vida hoje, no contexto aqui do século XXI, onde o amor de todos está se esfriando, cada um, parece que todas as pessoas são narcisistas, cada uma vive na verdade, cada um de nós tem alguns comportamentos narcisistas. Isso é o egoísmo, o orgulho, é o pecado isso. Mas Deus, ele cada dia vai nos ajudando a sermos melhores. Gálatas 5,14: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja, Deus está primeiro mandando você se amar. Meu amigo, minha amiga, para você amar a pessoa do seu lado, você tem que se amar. Você tem que saber impor limites. Quando alguém te pede fazer alguma coisa, se está no seu alcance, você pode fazer. Se não tiver, você não faz. Se você fizer, é por egoísmo, não é por amor a outra pessoa. Quando você está esgotado e alguém te pede alguma coisa, se você vai lá e faz, é por narcisismo, sinto muito.
Mas não é porque você ama outra pessoa. É porque você está querendo ser o salvador, a salvadora do mundo. Nós temos que aprender a respeitar os nossos limites. Deus nos criou perfeitos, mas por conta do pecado hoje temos limites e Deus respeita isso. Mas a gente pode ver a maneira que Deus andou com os discípulos. Ele respeitava os limites de cada um e ele tinha paciência para ensinar. E para aprendermos a amar as pessoas como a nós mesmos, temos que viver também pelo Espírito. Quem permanece a Cristo crucifica a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, é difícil pra caramba andar com Cristo. É muito difícil. Se eu tenho vontade de passar o dia todo fazendo nada, eu tenho que lutar contra essa preguiça. Eu tenho que me levantar da cadeira, tenho que orar a Deus, coisa difícil pra caramba. Eu tenho que ler a Bíblia, difícil também. Eu tenho que ir falar com pessoas genuinamente, demonstrando o amor de Deus por elas, outra coisa muito difícil. Eu tenho que deixar de viver por mim e fazer pelos outros sem esperar nada em troca. Eu não posso ficar chateado se a outra pessoa cuspir em cima de mim depois que eu ajudei. É difícil andar com Cristo. E no verso 26, Paulo pede para a gente não ser presunçosos, para a gente parar de provocar uns aos outros e ter inveja dos outros. É difícil, cara, é difícil. Parar de ter inveja dos outros, parar de provocar. As provocações como uma goteira constante. Eu fico provocando a outra pessoa e vai caindo gota após gota. Chega uma hora que enche o copo e transborda. Eu, como cristão, não posso ficar enchendo as paciências das outras pessoas. Eu tenho que sim fazer o bem, que é o que traz o capítulo 6, fecha com chave de ouro. Gálatas capítulo 6, verso 1, Paulo diz que se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. E eu poderia ler o capítulo 6 todo, mas já tem quase meia hora de vídeo. Eu vou finalizar por aqui. Nossa responsabilidade como cristãos, e é o que eu muito tenho falhado, é quando alguém peca, eu ir com mansidão para essa pessoa. Eu não posso de jeito nenhum dizer, você fez isso, está errado, você tem que mudar. Eu não posso. Eu tenho que ver como que a pessoa vai estar se sentindo. O que eu posso falar? Eu posso falar a verdade sim, mas eu não posso falar a verdade de forma grosseira. Eu tenho que fazer igual Cristo. Amar essa pessoa. Mostrar que independente do que ela fez, Deus ainda ama ela. Eu também amo ela. E eu não vou me achar superior porque eu estou fazendo certo e ela não. Em outra área da vida eu também estou errando. E eu preciso talvez da ajuda dela mesma, que em outra área da vida está fazendo certo e pode me ajudar. Então, vamos fechar com isso, meus amigos. Para andarmos com Cristo, a gente não pode ficar julgando os outros. É muito difícil com toda certeza. Mas vamos aprender a nos amar, e quando a gente fazer alguma coisa errada, aprender a nos perdoar. Quando a gente ver alguém em pecado, saber deixar aquilo de lado por um pouco, falar com a pessoa normalmente, se divertir com a pessoa, que é construir uma amizade com a pessoa, certo? Que depois, quando ela tiver confiança em nós, ela vai ela mesma, quem sabe, nos pedir ajuda. Nessa questão não estou muito bem, você poderia me dar um conselho e tal. E nessa hora que eu não posso jogar tudo fora, né? Eu tenho que ter muito equilíbrio para falar para a pessoa aquilo que Deus quer dela e não aquilo que eu quero falar um monte de baboseira para ela, para eu me achar superior, me sentir superior porque ela errou e eu não. Ser humano é complicado, mas Deus, ele tá todo dia com paciência conosco, nos ajudando.
É isso o vídeo de hoje. Comenta, compartilha. E vamos depender um pouco mais de Deus, né? Vamos fazer o bem às pessoas. Valeu!